Vamos voltar ao vivo com Juliana Santos, que traz os detalhes. Juliana, em relação à zona rural de Caruaru, qual é o cenário apresentado pelo IBGE? Isso, Renata. Voltando aqui com você agora para a gente falar sobre esses dados, né? Vamos destrinchar um pouquinho com relação, né, a esses dados do IBGE em relação à zona rural de Caruaru. Eu estou aqui com o Jonathan Xavier, que é coordenador censitário em Caruaru. Jonathan, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente já estava conversando um pouquinho mais aqui em off sobre esses dados, né? Inclusive sobre as comunidades aí onde houver um aumento da população, por exemplo. Mas antes da gente detalhar esses dados, né, como foi que vocês chegaram nesse levantamento? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, para chegar nessa informação, é feito o censo demográfico, né? Ele aconteceu agora, em 2022, migrou um pouquinho para 2023, por questão de alguns atrasos, né, na coleta, mas é porque realmente é um trabalho muito intenso. Ele demora porque ele envolve encontrar todos os moradores do país em suas residências para poder fazer o trabalho. Então, esse levantamento é feito tanto na área urbana quanto na área rural, todos os domicílios do Brasil participam, né? E assim que a gente não encontra uma pessoa em sua casa, nós voltamos lá até encontrá-la e assim conseguir a informação que a gente precisa, que é geral para todo o Brasil. O que é que vocês observaram, né, em relação à população rural de Caruaru nesse período? Então, a gente percebeu que teve uma certa alteração para menos. Como é que funciona essa questão? A população de Caruaru, como um todo, né, como um município, tanto urbana quanto rural, ela aumentou aproximadamente 20%. Passou ali de 314.912 habitantes para 378.048, ou seja, foi um aumento de 20% aproximadamente. Só que a população rural, ela diminuiu na faixa de 16%. Ela passou de aproximadamente 35 mil pessoas para aproximadamente 30. Essa população, no caso, vocês acreditam que estão migrando para a área urbana? Sim, a gente percebe que tem uma questão de migração, né? Tanto para a área sede aqui do município, quanto para outros municípios circunvizinhos, né? Às vezes você pode encontrar uma situação onde o sítio onde a pessoa morava, na zona rural, ela é mais perto de um município vizinho e as pessoas se identificam melhor com aquele município. Tanto que a gente notou que todos os municípios aqui ao redor de Caruaru também tiveram um aumento populacional. Não se deve só a isso, obviamente, né, mas também pode ter uma parcela dessa questão. Porém, além dessa migração para a sede do município, também existe um movimento que a gente percebe para os núcleos urbanos. O que são núcleos urbanos? São áreas isoladas da sede do município, mas que têm características de urbanização, que sejam questão de estruturas públicas adequadas, pavimentação, iluminação pública presente. Então, tudo isso interfere para a gente considerar uma área como urbanizada, mesmo que não esteja ali na sede do município. A gente pode dar exemplos, por exemplo, da Vila Canaã, que fica ali próximo a Toritama, mas faz parte do território de Caruaru, que está ali hoje com quase 5 mil habitantes, né, 4.800 habitantes. O Rafael, que também é uma área muito grande, boa parte da população do Caruaru conhece, né, fica ali na BR-104. E também a área do Lampião, ali da Cachoeira Seca e de Lages. Todas elas hoje nós consideramos como áreas de núcleos urbanos e elas também aumentaram e são hoje consideradas populações urbanas dentro do município de Caruaru. Entendido. Vamos lá, de distrito para distrito. Jonathan, vai dizendo para a gente assim o número de população. Perfeito. Nós temos aqui dentro do município de Caruaru 4 distritos estabelecidos por lei, né? Você tem o distrito sede, que é aqui a sede de Caruaru, que tanto tem sua área urbana, né, que é onde nós vivemos aqui, e a área rural, que também circunvizinha aqui do município. Temos o distrito de Carapotóis, que muita gente conhece como Riacho Doce, fica ali ao norte do município, né? Inclusive pega a parte de Vila Canaã também, que também tem sua área urbana e rural. E Gonçalves Ferreira e Lajeado do Cedro, que são distritos um pouco menores, que são mais novos, né? Foram criados mais recentemente. Sobre as áreas rurais desses distritos, a gente tem que o distrito o distrito sede de Caruaru, ele tem sua população rural de aproximadamente 12 mil, 13 mil habitantes. O distrito de Carapotóis, a população rural chega quase a 11 mil habitantes, fica ali na faixa de 10.700. O distrito de Gonçalves Ferreira
tem 4.500 habitantes aproximadamente e Lajeado do Cedro perto de 1.500, ou seja, são distritos um pouco menores. Em relação aos povoados, né, as comunidades que vocês perceberam um maior aumento aí de população, quais seriam esses? Perfeito. Aqui no município de Caruaru nós temos na faixa de quase 40 locais que nós consideramos povoados, que são áreas que, apesar de rurais, apresentam uma aglomeração de população, ou seja, não são áreas isoladas, assim, né, onde mora uma pessoa aqui, outra daqui a 1 quilômetro, e assim vai. São áreas mais aglomeradinhas. Então, para essas informações, nós temos o Murici, que ele também teve um crescimento, está ali quase que se considerando um núcleo urbano, né? Temos ali na faixa de 1.700 habitantes no Murici. O Juá, que também tem essa característica, está muito próximo da população do Murici, fica ali na faixa de 1.700 também. Malhada de Pedra, que é aqui próximo ao distrito sede, fica ali no caminho para Riacho, né? Fica na faixa de 1.000 habitantes ali, 940 habitantes. Palmatória, Terra Vermelha, Itaúna, todos esses povoados a gente notou um leve aumento ali de população também. Perfeito, Jonathan, muito obrigada por conversar com a gente sobre isso. A gente destrinchou um pouquinho, Renata, sobre os dados, né, referentes à população da zona rural de Caruaru. Né, essa população, se ela está ficando mais na zona rural, está migrando mais para a zona urbana, o número, né, de pessoas que moram nesses locais. Enfim, a gente conseguiu explicar um pouquinho melhor esses dados do IBGE para vocês. Renata. Obrigada, Juliana. 10 horas e 22 minutos. Vamos de WhatsApp Cidade.